Sejam bem-vindos a mais uma programação da Sociedade Teosófica. Fazendo parte dessa programação palestras online. E hoje, sábado, dia 8 de março, um dia muito especial para nós mulheres, né? É dia de palestra pública às 18 horas. Essa palestra acontece de uma forma muito tranquila, onde todos os irmãos da Sociedade Teosófica são convidados para apresentar algum tema afim com a teosofia, afim com a Sociedade Teosófica, e trazer essas percepções sobre o tema teosofia, sobre Sociedade Teosófica. E hoje, dia 8/3, Dia Internacional da Mulher, nós temos a irmã Márcia Rosenval. Ela é de Brasília, ela é advogada, servidora pública, especialista em direito dos animais e políticas públicas, é estudante de da sabedoria antiga e espiritualidade, é membro da Sociedade Teosófica desde 2014. E para trazer a sua contribuição para este sábado, o tema é o oculto feminino, uma jornada pela história das mulheres com a irmã Márcia. E ela já estando em sala, eu passo a palavra para ela. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada pela tua participação. A palavra é sua. Obrigada, Cidinha. Obrigada a todos que estão aqui no Zoom, meus irmãos que estão aqui no YouTube, chegando agora. É uma satisfação estar aqui novamente nesse ambiente da Sociedade Teosófica, onde nós compartilhamos conhecimento de vários temas e assuntos afins, como a Cidinha disse. E hoje, o tema da palestra de hoje, considerando que hoje já é um Dia Internacional da Mulher, ele foi inspirado nesse livro, O Oculto Feminino, que é uma ontologia de textos de pensadoras do século XIX. Mas também é um momento em que nós vamos fazer uma trajetória histórica para ver, para conhecer grandes e ilustres personagens femininas que lutaram pelo direito das mulheres, pela construção dos direitos humanos e também no campo da espiritualidade. E eu começo essa palestra fazendo o seguinte questionamento. Todo mundo já ouviu falar no ex-presidente Franklin Roosevelt, mas alguém conhece a esposa dele? Alguém sabe o nome dela? O nome dela era Eleanor Roosevelt, e ela foi considerada uma das mulheres mais notáveis na sua época. Ela mudou o significado do cargo de primeira-dama. Ela foi considerada a primeira-dama do mundo. Quando o presidente Roosevelt ficou muito debilitado, com problemas de saúde, não poderia mais caminhar e não poderia mais viajar, divulgando as suas ideias, os seus ensinamentos pelo país, a sua mensagem política pelo país e pelo mundo, ele voltou-se para sua esposa, Eleonor, e pediu para que ela falasse em nome dele, que ela o representasse nos compromissos oficiais. E Eleanor, muito inteligente, muito articulada, mas ela tinha um medo opressor de falar em público. Mas ela não poderia negar aquele pedido do marido. E ela acabou se apegando exatamente a uma frase de um discurso do presidente Franklin, onde ele dizia o seguinte: a única coisa que você deve ter medo é do seu próprio medo. E Eleanor, então, se pegando nisso, ela acabou se tornando uma das maiores oradoras da sua época. Ela discursou nos Estados Unidos todos e fora do Brasil também. E no livro que ela escreve sobre um pouco da vida dela, ela estimula os seus leitores a fazerem aquilo que eles acham que não conseguem fazer. Segundo ela, você só ganha força, coragem e confiança quando você enfrenta os seus medos de frente. E foi isso que ela fez com o seu medo de falar em público. Mas eu estou citando Eleanor porque ela foi uma mulher muito importante no que tange a questão dos direitos humanos. Ela foi a primeira mulher, a única mulher, aliás, a participar da comissão de elaboração da Declaração dos Direitos Humanos em 1945, no pós-guerra. E e por que que é tão importante essa declaração? Essa declaração é importante porque é um marco que marca o equilíbrio, a concessão dos direitos de homens e mulheres.
É através da Declaração de Direitos Humanos que as mulheres passam a ter os mesmos direitos que os homens. Elas passam a ter essa equidade em razão do gênero. E o que que diz essa declaração? Ela diz exatamente isso, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, sem distinção de raça, de cor, de sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra condição. Isso lembra muito o quê? Lembra muito o nosso primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, não é isso? Isso em 1875, para vocês verem, a Sociedade Teosófica ela já estava à frente, muito à frente do seu tempo, ela já havia preconizado nos seus princípios, nos seus objetivos, esses valores que só em 45, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi contemplado. E o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são normas que protegem a dignidade de todas as pessoas, independentemente de qualquer condição. São universais, indivisíveis e inalienáveis, como o direito à vida, à liberdade de expressão, ao trabalho, à educação, à saúde e à prática religiosa, entre outros. Ou seja, é o direito de você ser. É isso que em síntese, constitui os direitos humanos, de você ser, de você falar, de você se expressar. Mas claro, pessoal, que naquela época, Eleanor Roosevelt não conseguiu isso sozinha. E tem até uma dica de livro aqui que eu acho muito interessante, livro não, de filme, que recentemente eu vi. Tem um filme na Netflix chamado Batalhão 6888, que fala de um batalhão de mulheres negras do exército americano, em que elas são chamadas a resolver uma questão lá relacionada à correspondência. E aparece Eleanor Roosevelt, mostrando o quanto ela influenciava, o quanto ela era determinante nas questões lá nos Estados Unidos. E nessa questão dos direitos humanos aqui, Eleonor também não conseguiu isso sozinha. Imagina ela sozinha, naquele tempo, tentando trazer esses direitos, esse equilíbrio. Foi preciso que muitas mulheres, delegações de mulheres de outros países, participassem também dessa questão, pressionasse para que houvesse a aprovação dessa declaração desses termos, dessa igualdade de gênero. E de acordo com a história, uma mulher que foi fundamental para que nós tivéssemos esse direito à igualdade entre homens e mulheres foi a nossa queridíssima, brasileiríssima Berta Lutz, a brasileira que mudou o mundo. Se vocês não sabem, tem até um documentário no HBO sobre a Berta Lutz. A Berta Lutz, pessoal, ela foi uma cientista, uma educadora, diplomata e política brasileira, e uma figura central no ativismo pelos direitos das mulheres, não só no Brasil, mas também no mundo. E o feito da Berta foi tão impressionante, porque desses 800 delegados que participaram da Conferência de São Francisco em 1945 para a elaboração dessa Declaração dos Direitos Humanos, apenas 8 eram mulheres. E para que essa declaração fosse aprovada, ela precisava ser votada. Então, a Berta foi a pessoa determinante que fez esse jogo de articulação, de convencimento, de discussão, de corpo a corpo, para convencer que os homens votassem nessa declaração, e que não foi fácil, tá? Ela também compõe o número das pessoas, dentre 160 pessoas que assinaram a Carta da ONU, que também foi constituída naquela época, o nome dela consta lá, como uma das 4 mulheres que assinaram. Então, a Berta foi muito importante nesse processo todo, e eu acho interessante porque existe uma tradição na ONU de que o primeiro país a sempre abrir a conferência é sempre o Brasil, né? Existe, eles não sabem nem explicar por quê, mas o Brasil é sempre o país que abre as convenções, é o primeiro a discursar nos eventos da ONU. E eu desconfio que tenha sido por causa da Berta, porque a insistência dela foi tão grande, a determinação dela de fazer com que as mulheres conseguissem esses direitos de equiparação com os homens, foi tanto que houve críticas até de outras mulheres lá que não aguentava mais a Berta não parava de falar, enfim, mas foi graças à insistência dessa notável brasileira que hoje aqui nós rendemos homenagem, que nós conseguir esses direitos. E ela tem uma frase que eu acho assim, muito significativa. Ela diz que recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do gênero
é denegar justiça à metade da população. E se nós considerarmos que hoje a maior parte da população, não só de eleitoras, mas da população é brasileira, recusar direito às mulheres é denegar a justiça a mais da metade da população. Então, pessoal, essa declaração foi muito importante porque traz esse marco histórico de conquista dos direitos das mulheres, uma conquista essa que faz um resgate histórico muito importante. E aí a gente volta lá na Revolução Francesa. O que que aconteceu na Revolução Francesa no que tange os direitos das mulheres? O que que houve lá? Qual foi o fato que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês? Bom, vocês estão vendo que essa tela, ela é uma tela muito famosa, ela é o símbolo da luta da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. E vejam que é uma figura o quê? Feminina. É uma mulher segurando a bandeira da França com a mão e uma arma na outra. Uma mulher que está ali no campo de batalha com o dorso nu, que está lutando e carregando a bandeira do seu país. Mas o que que aconteceu? Quando proclamaram o direito dos homens, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, na França, as mulheres não fizeram parte. As mulheres ficaram excluídas. Elas não foram contempladas. Muito embora elas tivessem realmente lutado, muito embora elas tivessem talvez até iniciado essa revolução, porque foi a Marcha das Mulheres reivindicando comida na França, pressionando o rei e a rainha, que começou com esse todo o movimento, essa efervescência que causou a Revolução Francesa. Mas elas não foram contempladas na Revolução. E aí, o que que acontece? Eis que surge uma mulher chamada Olympe de Gouges. Na verdade, esse não era o nome dela era Marie Gouzy, mas ela tinha esse apelido, esse pseudônimo, que ela era uma escritora. Era uma ativista francesa, escritora, abolicionista francesa, que apoiou a deflagração da Revolução, mas logo ela ficou desencantada, porque ela percebeu que essa igualité, que essa fraternité, que essa liberté não era para as mulheres. Elas ficaram excluídas. E ela ficou muito indignada com essa situação. Ela falou, mas como assim? Se nós lutamos, nós apoiamos, nós estamos juntos aqui e agora, isso só vale para os homens? E aí, o que que acontece? A Olimpia vai e ela, juntamente com outras mulheres, ela elabora a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadão. Isso lá em 1791, em resposta à Declaração dos Homens. Porque ela queria uma satisfação disso, ela queria também que isso fosse, que as mulheres também fossem amparadas, ela estava indignada com essa situação. Ela endereçou esse documento para a rainha Maria Antonieta, que nessa altura do campeonato também já estava com a cabeça a prêmio. Só que essa ousadia de Olympe, esse seu senso revolucionário, vanguardista, isso não agradou nem sequer aos líderes da Revolução. Robespierre não gostou nada da história e Olympia acabou sendo condenada à guilhotina e ela morreu em 1793, aos 45 anos, e foi no mesmo ano que a rainha Maria Antonieta faleceu também, que foi morta na guilhotina, poucas semanas depois. E olhem só, ela foi morta, a acusação da morte dela foi porque eles consideraram que ela era uma mulher desnaturada, ou seja, é uma mulher que havia perdido as virtudes do seu gênero, do seu sexo, ela queria se equiparar aos homens, ela estava subvertendo as leis da natureza, e por isso Olimpia foi morta na guilhotina. E diz os historiadores que com a morte dela, após a morte dela, eles pegaram a cabeça de Olimpia e ficaram mostrando para as mulheres para que servisse de exemplo, para que as mulheres não tivessem a mesma atitude de Olimpia. E o que que dizia essa declaração? O que que ela colocou nessa declaração? Eu trouxe alguns trechos aqui só para mostrar para vocês a grandiosidade do pensamento dela, como essa mulher era uma mulher que estava muito assim, muito além do seu tempo. Uma mulher que eu diria que tem uma mente até teosófica, porque logo no começo ela faz um desabafo, na verdade. Ela introduz dizendo assim: Homem, tu és capaz de ser justo? É uma mulher quem te pergunta. Tu não a privarás desse direito. Diz-me, quem te deu a soberana supremacia de oprimir o meu sexo?
tua força, teus talentos. Observa o Criador em sua sabedoria, o percurso da natureza em sua grandeza, da qual tu pareces querer aproximar-te, e dá-me, se te atreves, o exemplo dessa supremacia tirânica. Remonta-te aos animais, consulta os elementos, estuda as plantas e, finalmente, observa todas as modificações da matéria organizada e aceita a evidência quando eu te ofereço os meios. Procura, examina e distingue, se puderes, os sexos na administração da natureza. Em toda parte, tu os encontrarás misturados. Em todos os lugares, eles cooperam em um conjunto harmonioso com essa obra-prima imortal. E ela diz ainda: o homem forjou um princípio dessa exceção para si mesmo, bizarro, cego, degenerado e pedante de saberes. Neste século de luzes e de sagacidade, na mais obscura ignorância, ele quer dominar de maneira déspota um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais. Ele exige desfrutar da revolução e reivindicar seus direitos à igualdade, para dizer o mínimo. E aí, no preâmbulo, ela falando em nome das mães, filhas, irmãs, representantes dessa nação, reivindicam constituir-se em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo pelos direitos da mulher são as únicas causas das mazelas da sociedade e da corrupção dos governos. Decidiram expor, em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher, a fim de que essa declaração, constantemente apresentada a todos os membros do corpo social, lembre-os incessantemente de seus direitos e deveres, para que os atos do poder das mulheres e os do poder dos homens possam ser, a todo instante, comparados com o objetivo de toda a instituição. E aí, no artigo primeiro, e é um documento jurídico, pessoal, um documento muito bem feito. Ela fala que, o primeiro artigo, a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem ser fundamentadas no bem comum. Aqui no artigo 6º, eu achei muito interessante que ela já fala em meritocracia, algo que é muito novo. Ela está falando aqui já do princípio de um concurso público. Ela diz que todas as cidadãs e todos os cidadãos, sendo iguais perante a lei, devem ser igualmente admitidos a quaisquer funções, cargos e serviços públicos, segundo as suas capacidades, e sem outra distinção a não ser suas virtudes e talentos, ou seja, o mérito, as suas capacidades intelectuais. Nós não podemos ser distinguidos pelo nosso gênero, mas sim pelas nossas habilidades, pelas nossas capacidades. E no artigo 10 ela fala também de algo muito novo. Ela fala não só dos direitos da mulher, mas ela fala também de uma coparticipação política, de uma atuação política, de uma vida pública para a mulher. Algo que naquela época talvez fosse inadmissível. Ela diz que ninguém deve ser oprimido por suas opiniões. A mulher tem o direito de subir ao cadafalso e ter o mesmo direito de subir à tribuna, desde que suas manifestações não atrapalhem a ordem pública estabelecida pela lei. E cadafalso, pessoal, é palanque, tá? Então, ela fala disso, que é algo muito novo para todo mundo. As ideias de Olimpíada estavam muito além da Revolução Francesa. É algo para agora. Ela tinha realmente algumas ideias bem inovadoras, bem vanguardistas. Ela era, ela foi casada à força, então ela abominava o casamento. Ela dizia que era a favor do divórcio e dizia que deveria haver um contrato anual, todo ano renovável. As pessoas deveriam decidir se queriam permanecer juntas ou não. Era essa a ideia de casamento que Olympie tinha. Mas olha só, pessoal, é claro que essa declaração não foi aprovada, inclusive ela foi esquecida por muito tempo, tanto no âmbito político como no acadêmico. Olimpia, então, também totalmente esquecida da história. E somente a partir dos anos 80, agora, é que começaram novamente a fazer estudos sobre a Olimpíada e sobre esse documento que veio a público, por causa de uma publicação que foi feita no livro de uma escritora, de uma defensora dos direitos da mulher. Ela já é até falecida, Benoîte Groult. Aqui no Brasil, essa declaração foi publicada também nesse livro, O Dilema da Cidadania, que fala sobre os direitos e deveres das mulheres, foi publicada em 1995, mas
Assim, o que a gente percebe, que os historiadores dizem, que isso aqui, na verdade, é o cerne, é o embrião da nossa atual Declaração dos Direitos Humanos, porque ela vai muito além só dos direitos da mulher, ela está muito além do seu tempo. E olha só, interessante, somente agora, em 2004, que a França resolveu fazer homenagens para a Olimpíada. Eles deram uma praça, colocaram o nome dela em uma praça chamada Place Olympique de Gauges. Então, quando vocês estiverem passeando por Paris e vocês passarem por essa praça, então, vocês vão saber o motivo pelo qual ela foi homenageada. E o mais irônico também dessa história é que, embora a França, com todo esse movimento aí histórico revolucionário, a França foi um dos últimos países da Europa a conceder o direito de voto às mulheres. Foi em 1944, ou seja, depois até do Brasil, que foi em 1932, para vocês verem como é complicada a situação das mulheres. E aí, já que eu falei no direito do voto, eu vou abrir aqui um parêntese para a gente falar também da questão no Brasil. Como é que foi essa questão do voto realmente aqui no Brasil? Porque a gente sempre diz, em 1932 conquistamos o direito ao voto, mas quando a gente vai ver realmente, pessoal, como é que isso se procedeu, a gente vai ver que não é bem assim, tá? A gente precisa fazer uma análise histórica, um contexto histórico para a gente realmente entender o que foi que aconteceu naquele período. Claro que o movimento feminista daquela época pressionou o governo Vargas para que concedesse esse direito de voto das mulheres. Mas, de acordo com o submundo aí, com que realmente que já foi apurado pela história das mulheres, o que se conta é que o governo Getúlio Vargas, ele só fez isso porque ele queria que o Brasil tivesse uma imagem de um país moderno. Como os Estados Unidos, alguns países da Europa já tinham concedido esse direito, então ele queria que o Brasil tivesse uma imagem lá fora também que fosse um país moderno. Então, resolveram autorizar o direito ao voto às mulheres, mas olha, não era obrigatório. O voto das mulheres não era obrigatório. E tinha outra questão. E tanto isso é verdade, porque que a gente percebe? Estava em vigor o Código Civil de 1916. E o que o Código Civil de 1916 falava? Que a mulher casada era uma pessoa relativamente incapaz. Isso significa que ela não poderia trabalhar sem autorização do marido, ela não poderia administrar seus bens, ela não poderia receber herança, ela não poderia, no eventual separação, ela não poderia pedir a guarda dos filhos, porque ela não tinha o pátrio poder, e provavelmente para votar ela teria que pedir também a anuência do marido, porque não era obrigatório, só se houvesse uma conveniência, e provavelmente teria que votar até em que ele autorizasse. E aí, essa situação das mulheres, olha só que interessante, as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes. As mulheres solteiras eram capazes. Mas naquela época, todo mundo queria se casar, porque somente as casadas eram socialmente aceitas. As mulheres queriam se casar, não queriam ficar solteiras. A mulher realizada é aquela que tinha uma família, aos olhos da sociedade. Então, essa situação da mulher ficou até 1962, quando foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada, que alterou o Código Civil. Aí sim, a mulher teve todos os seus direitos civis plenos. Porque numa sociedade, o que que acontece? Primeiro você consegue os direitos civis, os direitos políticos e depois os direitos sociais. Aqui no Brasil, não. Eles concederam os políticos, mas não concederam os civis, ou seja, a mulher podia votar, mas não podia fazer mais nada. Ela precisava da anuência do marido. Então, essa realidade só mudou em 1962, com a aprovação do Estatuto da Mulher Casada, que alterou o Código Civil. Mas repare, isso em 62. Em 1937, vocês vão lembrar, o que que aconteceu? O Estado Novo. Getúlio Vargas dá aquele golpe de Estado e institui o Estado Novo, ou seja, de 37 a 45, ninguém votou. E aí as mulheres, quando conseguem esses direitos civis, que agora elas têm uma capacidade plena, a obrigatoriedade do voto aconteceu em 65. Ou seja, mas em 64 veio a ditadura militar, aí também ninguém votou, nem homens nem mulheres. Então, quando a gente vai analisar a história, a gente percebe quando é que a mulher no Brasil realmente pôde votar plena.
plena com seus direitos civis e políticos. A partir da Constituição de 88. A primeira eleição foi em 89, ou seja, 36 anos. Então, a questão da política, a questão da consciência política para a mulher ser vista como cidadã é muito novo no Brasil. É muito novo, todo mundo fala, tem pouca mulher na política. Gente, mas a mulher se achou na política agora, tem 30 e poucos anos. E olha que nós já elegemos uma mulher presidente da República, coisa que nem os Estados Unidos conseguiu até hoje. Tiraram ela, a gente sabe, mas se a gente quiser, a gente coloca outra, porque nós somos a maior parte do eleitorado no Brasil hoje é feminina, 52% de acordo com o TSE. Portanto, está nas mãos das brasileiras o destino do nosso país. E aí, pessoal, só para a gente exemplificar essas conquistas, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente rememorar essas conquistas dos direitos das mulheres ao longo da história aqui no Brasil, eu fiz uma listinha aqui, são só apenas alguns exemplos. Olha só que coisa. Bom, em 32 elas conseguem o direito ao voto. Em 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 74 as mulheres conquistam o direito a portarem um cartão de crédito. Olha só que coisa impressionante. Em 77 a lei do divórcio é aprovada. Isso é importante. Em 79 as mulheres garantem o direito à prática do futebol. Olha isso, no país do futebol, as mulheres não podiam jogar futebol. Em 85 é criada a primeira delegacia da mulher, começaram a pensar na violência. E em 1988 nós temos a Constituição Brasileira, que passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Em 2002, olha só, a falta da virgindade deixa de ser motivo para anular casamento. Houve a mudança do Código Civil. Então, o Código Civil de 16 foi revogado e entrou o Código de 2002. Em 2002 também tivemos a substituição dessa expressão pátrio poder por poder familiar. Mas olha, pessoal, só um parêntese aqui. Essa mudança do pátrio poder não foi porque nossos legisladores quiseram conceder esse pátrio poder para as mulheres, compartilhar esse poder. Porque lembrem da história de que homem é que manda na casa, o homem é que é o responsável pela família, a última palavra é do homem? Pois é. Essa mudança aconteceu por quê? Porque a realidade brasileira mostrou que milhares de lares no Brasil eram sustentados e chefiados por mulheres. Então não tinha mais como colocar, manter essa expressão pátrio poder, quando na verdade muitas famílias eram mantidas por mulheres. Aí mudaram, colocaram o poder familiar. Em 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também, pessoal, não foi porque os legisladores estavam preocupados com a questão da violência contra a mulher, não. A Lei Maria da Penha, ela foi editada porque o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um organismo internacional, a produzir leis que protegessem as mulheres, porque a Maria da Penha não conseguiu aqui no Brasil leis que a protegessem. Então, foi em razão de uma condenação internacional que o Brasil fez, sancionou a Lei Maria da Penha. E aí nós tivemos também, em 2015, aprovada a Lei do Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Em 2021, é criada a Lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Ou seja, vejam que esse pouco tempo que as mulheres conseguiram esse, esse pequeno espaço político, elas começaram a entrar nesse meio, já foi preciso fazer uma lei para reprimir e combater a violência política contra as mulheres. Porque as mulheres, na verdade, nós ainda não aprendemos a fazer política, nós ainda estamos engatinhando. Porque fazer política não é se filiar a um partido político para poder preencher legendas, porque a lei diz que determinado percentual tem que ser preenchido por mulheres. Isso não é política. Isso é migalha política. As mulheres só vão realmente ter o poder político quando elas formarem grupos. Grupos de mulheres, partido de mulheres, coalizão de mulheres, federação de mulheres. Aí sim elas vão ter esse empoderamento que tanto elas querem, que tanto nós queremos. E tudo isso, pessoal, toda essa questão, essa opressão, essa dificuldade das mulheres se libertarem dessa opressão, como é que eu vou dizer, desse estado de subordinação, isso acontece porque existe um sistema chamado patriarcado.
E esse sistema é um sistema de dominação. E nós podemos definir ele como o sistema social que favorece os homens e subordina as mulheres. É a concentração do poder masculino e opressão feminina. É a desigualdade de oportunidades e violência contra as mulheres. E onde é que a gente percebe esse patriarcado? Olha, esse patriarcado muitas vezes na família, onde as mulheres são mais propensas aos afazeres domésticos e a cuidar dos filhos. Na cultura, onde a representação das mulheres é estereotipada, sensualizada e deturpada. No trabalho, onde as mulheres, mesmo fazendo as mesmas atividades, recebem salários menores. Na educação, onde se presume que os meninos tenham mais capacidades espaciais e de exatas do que as mulheres, que se desempenham mais as competências linguísticas e pedagógicas. Na medicina, onde existe esse discurso de que havia, pelo menos, esse discurso de que certos distúrbios eram das mulheres, a exemplo da histeria. Muitas mulheres foram esquecidas e abandonadas em hospícios durante o século XVIII, XIX, onde alegavam que elas eram histéricas e falavam que isso era em razão do útero das mulheres. Histeria vem da palavra útero. Eu diria que até a própria TPM, que infundiram na cabeça das mulheres essa vulnerabilidade emocional e psíquica, quando na verdade não é nada disso, desde que elas consigam controlar essas emoções, direcionar essas emoções, elas podem fazer disso um momento muito produtivo e pode realizar muitas coisas nesse período. É só uma questão de autoconhecimento. E aí, pessoal, quando outras características também, vamos lá, os homens são considerados os únicos capazes de conduzir a vida política, econômica, moral e social do país. As mulheres são consideradas seres mais fracos, física e mentalmente. Outra questão também, outro discurso patriarcal. Somente os homens possuem capacidade de tomar decisões importantes, sendo levadas, as mulheres levadas a acreditar que não possuem capacidade de decisão. E aí, pessoal, quando a igreja se junta com o Estado, quando a igreja começa a interferir também nas questões políticas, esse patriarcado ganha força, porque ele se legitima sobre as escrituras sagradas, com o discurso de que essa inferioridade, essa submissão feminina acontece porque é a vontade de Deus. E nós crescemos com essa ideia. Nós fomos doutrinadas assim, nós fomos educadas assim. Que quem manda na casa é o homem, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Tudo isso porque esse patriarcado está realmente legitimado em toda a nossa cultura. E aí, olha só que coisa interessante que aconteceu também no final do século XIX nos Estados Unidos. Essa senhora, Elizabeth Cady Stanton, que foi uma liderança do movimento feminista nos Estados Unidos, ela foi presidente da Associação Nacional Americana do Sufrágio Feminino, e ela já cansada dessa história de que a mulher é submissa ao homem porque está na Bíblia, porque é assim, porque Deus quis que fosse assim, e que a culpa disso tudo é da Eva, a Eva é a culpada, enfim, a culpa é das mulheres. Ela falou, não, peraí, não, vamos ver isso. Ela resolve, então, fazer um comitê. Ela cria um comitê de mais ou menos 30 mulheres, letradas em hebraico, em grego, mulheres estudiosas das questões bíblicas também, e ela propõe um projeto de revisão. Vamos fazer uma revisão nessas passagens em que a mulher é colocada nessa situação de inferioridade, onde a mulher é depreciada, e ao mesmo tempo vamos elevar, vamos demonstrar onde a Bíblia valoriza a mulher. E esse trabalho de Elizabeth resultou no livro chamado A Bíblia da Mulher, que foi publicado em 1895. Esse livro foi um best-seller. Esse livro foi uma explosão, ele causou, digamos assim. E claro que ela recebeu muitas críticas sobre esse livro. E uma das críticas muito interessante que ela recebeu foi das próprias mulheres. E ela era ativista da própria associação dela, em que como as mulheres queriam naquela época o direito ao voto, elas achavam que isso ia atrapalhar.
Então, elas fizeram uma resolução falando: ó, nós não temos nada a ver com esse livro. Elas achavam que isso ia atrapalhar o direito das mulheres dos Estados Unidos ganhar o voto. E fizeram resolução contra a Elizabeth, que era a própria liderança do grupo. Mas isso não fez com que ela se desistisse do trabalho. Ela foi até o fim. Uma das críticas também que ela recebeu foi do clero. Um dos representantes do clero falou para ela, fez uma seguinte crítica, que isso era obra do Satanás, que isso era obra do Satanás e das mulheres. E aí ela vai e responde. Eu achei muito interessante a resposta dela, que ela diz assim: isso é um grande erro. Sua Majestade Satânica não foi convidada a participar do comitê, que consiste somente de mulheres. Ainda mais que ele, o diabo, está muito ocupado nos últimos anos participando dos sínodos, das assembleias eclesiásticas, que se reúnem para tratar dos assuntos da igreja e para impedir o reconhecimento das mulheres delegadas. Ou seja, ela quis dizer o seguinte: olha, os demônios são vocês, não somos nós, não. Nós estamos aqui para estudar e para fazer um trabalho, uma releitura da Bíblia no que tange à atuação feminina. E também teve outras críticas, muitas pessoas criticaram o fato dela ter colocado uma mãe celeste na Trindade, ou seja, o pai, o filho e uma mãe. Ela coloca isso no livro. Mas ela coloca isso, pessoal, de uma forma muito bem fundamentada. Ela vai buscar na Cabala, ela vai buscar no ocultismo o fundamento para esse trabalho que ela fez. O livro é muito bom, eu já comecei a ler e recomendo. Ele, na versão impressa, ele é muito caro, mas na versão Kindle, na Amazon, vocês acham bem baratinho. Vale a pena, vale a pena. É um livro muito interessante. E aí ela vai falar o seguinte, ela chega a falar que, só o ocultismo fornece a chave para, para este antigo tesouro que é da sabedoria, que é a Bíblia, ou seja, somente o ocultismo abre as portas para a compreensão da Bíblia. E aí ela vai explicar essa questão do mito da criação, ela cita Elohim. Segundo ela, segundo o livro, Elohim é um plural formado a partir do singular feminino, ALH, que é Eloá, acrescentado da partícula masculina in, que é geralmente associado ao plural masculino, reforçando então essa ideia de que a força criadora do universo contempla, em sua essência, ambas as energias, ou seja, não tem como você, então, justificar essa supremacia do masculino sobre o feminino, quando na origem, o Elohim significa essa potencialidade criadora, essa energia criadora que é composta de ambas as energias, tá? E ela rebate todas essas críticas dizendo que essas ideias degradantes sobre as mulheres emanam do cérebro do homem e que a igreja diz que isso vem de Deus, que isso é a vontade de Deus. E é importante a gente só esclarecer que esse livro ele não é um ataque à fé cristã, ao contrário, ela é cristã, mas ela só quis mostrar que existem ensinamentos que são falsos, que são enganosos. Existem interpretações enganosas, que muitas vezes a Bíblia é utilizada como uma arma política e ideológica contra as mulheres. Bom, então voltando aqui ao nosso livro, pessoal. Esse livro, essa palestra foi inspirada nesse livro, O Oculto Feminino, que é um livro que reúne aí, na forma de 11 artigos, ideias, pensamentos de mulheres ocultistas do século XVIII, e eu tive a honra de fazer uma pequena apresentação nesse livro, a convite da Lídia Dionísio, da editora Agem, a Lília Dionísio, da editora Agem, desculpa, e eu digo exatamente isso. Vou dizer para vocês o que eu digo nessa apresentação, de uma forma aqui bem breve. Eu digo que desde os tempos imemoriais, a história tem sido narrada pela ótica masculina, patriarcal e misógina, a ponto de, em certa época, questionar-se se a mulher possuía alma. E concluiu-se que sim, afinal, se o diabo podia possuí-la, como ela não teria alma? E esse argumento foi usado para condenar mulheres à fogueira durante a Inquisição,
reconhecendo-lhes uma alma, embora considerada inferior. O apagamento da atuação feminina vai além das esferas social, educacional e política. Estende-se também ao místico e religioso. Esse silêncio clama por expressão, reivindicando o lugar da mulher, não à frente nem atrás do homem, mas em seu lado, em uma relação de colaboração e não de competição. Tá. Esse livro, pessoal, é um livro muito bom de ler, inclusive. Ele é daqueles livros de páginas amarelas que eu adoro. E ele tem o conforto do texto ficar centralizado no meio da página, que facilita muito a leitura. Então, a editora Ágina está de parabéns. Eles fazem um livro realmente pensando no conforto do leitor. E vale a pena vocês conhecerem. E lembrando, olha só, esse é apenas o primeiro volume. Teremos outros por aí, com certeza. Bom, pessoal, essa questão do oculto feminino, do sagrado feminino, sempre despertou muito interesse em todo estudante de ocultismo. Mas quando a gente vai estudar realmente isso, nas tradições, o que a gente percebe é que existe uma tendência, geralmente, a colocar sempre o ativo, o positivo, junto com o masculino, como se fosse o solar, o luminoso, o espiritual. E às vezes colocam sempre assim, a ideia de que o feminino está relacionado ao passivo, ao negativo, e às vezes até às trevas, ao mal, em último caso. Mas quando a gente vai estudar a doutrina secreta, que é essa obra magna da nossa querida instrutora, Helena Blavatsky, ela nos mostra que não é exatamente assim. Ela nos traz uma outra mensagem, nos traz uma outra compreensão desse sagrado feminino. Ela diz o seguinte, lá no volume 1, folhas 85 da Doutrina Secreta, que antes de nada existir, antes de qualquer atividade cósmica, existe apenas o espaço. E o espaço é chamado mãe. O espaço é chamado mãe antes da atividade cósmica. E pai e mãe no primeiro estágio do seu despertar. E este espaço não é um espaço vazio, mas ele contém todas as informações para a emanação da força propulsora da manifestação. E essa expansão da mãe, ou seja, essa expansão desse espaço, também é chamado águas do espaço, ou matriz universal. E ela acontece de dentro para fora. E não significa uma mudança de tamanho, porque a expansão infinita não admite aumento, ele é infinito. Mas uma mudança de estado de consciência, do subjetivo para o objetivo, do inconsciente para o consciente. Esse espaço também é chamado a caixa, o espaço universal, onde está imanente a ideação divina. HPB chama de o plástico a caixa, pois essa substância primordial, Mula Prakriti, pode ser moldada conforme a ideação divina, adaptando-se como a água que toma a forma de seu recipiente, ou seja, a água é maleável, a água é adaptável, ela não tem gosto, ela não tem cheiro, ela pode ser líquida, ela pode ser gasosa, ela pode ser sólida. A água é uma característica feminina, ela é a essência de todas as coisas, em todas as cosmogonias, a água, ela é, ela é a essência de tudo, ela é a essência da vida. E quando nós vamos estudar isso, esotericamente, a gente percebe aqui no nosso cosmos, e trazendo um exemplo da astrologia do ponto de vista esotérico, a gente percebe que o primeiro signo de água é Câncer. E o arquétipo de Câncer é o quê? É a mãe. É a mãe, é aquela que gera, é o nosso poder criativo, representa também a nossa ancestralidade. E Câncer é regido pela Lua. Nós somos filhos da Lua. Então, a água, ela representa esse início, esse poder geracional, esse poder criativo, essa essência divina. E no segundo signo de água, é onde acontece a nossa transmutação.
da nossa natureza material para uma natureza espiritual. É a morte, é Escorpião, que também é regido pela água. E a nossa dissolução, a nossa volta ao nosso não manifesto, acontece no terceiro signo de água, que é Peixes. Voltamos à água do espaço, é dessa água que ela está falando. É desse espaço onde nada parece existir, é de Akasha. Então nós voltamos ao não eu, à dissolução, ao pralaya, podemos chamar assim. E aí encerramos também a mandala astrológica. E esses princípios femininos, eles se incorporam no na nossa ideação, no arquétipo da grande deusa, ou a mãe do mundo. Porque antes dela ser mãe, ela tem que ser mulher. Então é a grande deusa. E esses princípios são personificados também nessa anima mundi, nessa alma do mundo, essa essência divina que tudo preenche, penetra, anima e informa. Desde o átomo mais diminuto da matéria até o homem, Deus e o universo. O divino feminino, sob a égide da grande mãe, em princípio, traz em si a dupla semente, o masculino e o feminino, que é a criadora e pela qual a vida se desenvolve. A mãe é una, mas abriga a dualidade. Além disso, ela contém o princípio do amor, sem o qual nada pode se desenvolver harmonicamente, harmoniosamente. De acordo com Charles Darwin, pessoal, o que garante a sobrevivência de uma espécie não é a força nem a inteligência, mas é a sua adaptabilidade, o seu poder de adaptação. E a adaptabilidade é uma característica da água. E a água é um elemento que representa o feminino, as emoções. E a gente sabe que é por meio das sublimação das nossas emoções que a gente alcança a intuição. Portanto, é uma falácia essa dizer que as mulheres são fracas porque elas são emocionais. Não, é o contrário. É por meio do inconsciente, é por meio das nossas emoções, é por meio dos nossos sentimentos que a gente tem como florescer, que a gente tem como transcender e alcançar outros planos. Bom, e aí, pessoal, eu trouxe algo aqui que eu achei também muito curioso. Uns dias atrás eu vi uma reportagem que o senhor Mark Zuckerberg, que é o dono desse conglomerado de redes sociais aí, Instagram, Facebook e a WhatsApp, todo mundo hoje trabalha com algum desses ícones aí no seu dia a dia, não tem como viver mais sem isso. O que que ele disse? Ele disse que as empresas precisam de mais energia masculina. Ele disse isso. É o que foi publicado na internet no dia 11 de janeiro de 2025. E aí eu fiquei pensando, mas será mesmo? Será que o ambiente corporativo precisa de mais energia masculina? Bom, e aí, pensando do ponto de vista ocultista, a gente percebe que quando a gente fala em energia masculina e energia feminina, na verdade a gente está falando de uma mesma energia. Ela só está em polos diferentes. O eixo é o mesmo. E um símbolo que a gente pode ver a gente pode trazer a própria astrologia para dar um exemplo para vocês. Vejam que esse eixo aqui, ligando Áries a Libra, é uma mesma reta, são apenas polaridades. O signo de Áries é regido por Marte, ele representa essa energia masculina no zodíaco. E Marte, quais são as características de Marte e do signo de Áries? É impulsivo, é individualista, é competitivo, é direto, possui liderança, força de vontade e coragem para iniciar projetos. Uma força exacerbada de Áries, ou de Marte, influenciada por Marte, nós temos a guerra. Já o feminino, que é a Libra, que é regida por Vênus, nós temos as seguintes características. Ela representa a parceria, o amor, o diálogo, a justiça, a diplomacia, a beleza, a sociabilidade, a cultura, as artes. Então, com Libra, nós temos a paz.
são signos complementares. Com Áries, Áries aprende com Libra a ter paciência e diplomacia. Libra aprende com Áries a assumir riscos, a tomar decisões. Em Áries nós temos agressividade, em Libra nós temos a conciliação. Em Áries nós temos a força, em Libra nós temos a beleza, a elegância. Então, pessoal, em qualquer ambiente, seja corporativo, seja doméstico, a energia masculina e a feminina, elas se complementam. É uma harmonia perfeita. Então, quando alguém, como o senhor Mark Zuckerberg, diz algo assim, eu acho preocupante porque ele influencia milhares de pessoas. E nós temos, pelo menos aqui em Brasília, nós temos dados reais de que o assédio sexual e moral cresceu muito nos ambientes corporativos, tanto públicos como privados. E isso, no meu entendimento, se deve muito a esse excesso de energia masculina, essa agressividade, essa questão do ego, da competitividade, em detrimento da colaboração, onde há ego não há empatia. Portanto, eu acho que, na minha humilde opinião, a gente está precisando é mais equilíbrio, não mais de energia masculina, mas um equilíbrio nessa balança entre o masculino e o feminino. E aí, pessoal, quando eu penso que quando os mestres de sabedoria escolheram Blavatsky para ser a portadora dessas verdades universais, dessas verdades ocultas, para ser a portadora desses ensinamentos ocultos, eu creio que não foi uma escolha aleatória. Eles trouxeram Blavatsky também pelo aspecto dela representar esse feminino, para mostrar para o mundo que as mulheres também têm capacidade de se desenvolver intelectualmente e psiquicamente. Eu acho que não foi algo aleatório para mostrar para o mundo, inclusive para tentar mostrar em frente a esse patriarcado, a esse poder da igreja, o quanto as mulheres também devem ser oportunizadas, ter a chance de mostrar a potencialidade delas. E aí, uma coisa que eu percebi, que eu trago aqui para vocês, é que embora a gente, na sociedade teosófica, a gente fale muito dos mestres de sabedoria, a gente fale muito dos Mahatmas, a gente fale muito desses grandes seres, mas segundo o Subahal, também existem adeptas, existem mestras. E, segundo ele, existe uma mulher, que ela está no rol dos Mahashogans, no rol do Mahashohan, e que ela vai conduzir um dos mais importantes raios, que inclusive é o raio ao qual o mestre Hilarion pertence. Bom, pessoal, no livro, quando ele traz os textos de Blavatsky, ela traz aquele texto que, para quem já é aqui do meio teosófico, conhece bastante, que é aquela diferenciação, ela vai fazer aquela diferenciação entre ocultismo prático e ocultismo teórico, ou teosofia, que nós conhecemos muito nessa pequena obra aqui do ocultismo prático. E, na sequência, nós temos também uma obra de Anne Besant, que foi também uma grande defensora dos direitos da mulher, que ela vai também aprofundar um pouco essa questão do o que é o ocultismo, como essas leis ocultas da natureza, o semi-ocultismo, como esses sistemas filosóficos que nos ajudam a encontrar a verdade, mas que não é a verdadeira verdade, que a verdade só pode ser conhecida, experienciada pelas pessoas. E também ela vai nos falar do pseudo-ocultismo, ou seja, ela coloca esse pseudo-ocultismo como sendo essas artes ocultas, embora às vezes sejam úteis, podem nos levar a caminhos errôneos. E ela faz algo que eu acho muito pertinente a gente mencionar aqui. Annie Besant vai nos falar de algo muito importante. Ela nos chama a atenção como teosofistas e diz que é nosso dever, como teosofistas, sermos cuidadosos para que em todas as coisas o caráter preceda qualquer tentativa de obter poder.
e que a pureza, o altruísmo, a devoção e a total autoentrega estejam presentes em nós antes de tocarmos a arca do ocultismo. Pois, sem isso, todo sucesso é uma derrota, toda tentativa está condenada ao fracasso. Ou seja, Annie Besant está nos falando dos perigos do ocultismo, da necessidade da gente ter uma autocultura espiritual antes de adentrar nesses caminhos, antes de pensar em ter poder. A gente precisa se educar, a gente precisa nos lapidar. É aquela história do lapidar a pedra bruta. A gente precisa criar um senso ético e moral. Nós precisamos adquirir virtudes antes de pensar em adentrar no mundo do ocultismo, porque isso também apresenta muitos perigos e pode ser, até ser destrutivos, em alguns casos. Anne Besant, pessoal, também foi uma grande defensora dos direitos dos animais. Em sua obra, O Vegetarianismo e o Ocultismo, que na verdade se alinha mais hoje ao veganismo, ela nos ensina, ela nos mostra que nós não devemos olhar o mundo apenas sob a ótica do materialismo, não como matéria e força, mas sim como vida e consciência. Olha só que lindo, vida e consciência. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ou seja, a vida em tudo. Tudo que move é sagrado. E aí, a partir do momento que você tem essa percepção dessa unidade, você começa a se perguntar: e aí, como é que deve ser a minha conduta no mundo? Como é que eu vou viver de uma forma que eu não agrida os outros seres? Que eu contribua com a evolução das outras espécies? Como é que eu posso prejudicar menos o planeta? Annie Besant já pensava no minimalismo, ela já estava preocupada com essa economia da natureza. Ela falava da ciência dos animais muito antes da ciência declarar que os animais sentem dor, sentem prazer, sentem medo, têm sentimentos, têm emoções. Annie Besant também era uma mulher que estava muito além do seu tempo. E ela nos diz que é nosso dever ético tratar os animais, os outros reinos, com respeito, tentando sempre cooperar e auxiliar com os outros reinos, nunca explorar ou destruir. Bom, pessoal, Annie Besant também, ela era uma mulher que tinha muitas atividades. Ela foi escritora, maçom, ativista pelos direitos femininos e foi uma grande oradora. Nós sabemos disso. Ela foi presidente da sociedade do período de 1907 a 33. Ela foi cofundadora também, junto com Marie Russac, da Ordem Mística do Templo da Rosa Cruz. Ela ingressou na maçonaria, na comaçonaria, que admitia homens e mulheres, porque ela acreditava que era na maçonaria que esse princípio da fraternidade mais se apresentava, porque lá homens e mulheres estavam juntos. Foi esse um dos motivos, nessa busca incessante do equilíbrio entre homens e mulheres, que ela entrou na maçonaria mista. E aí, pessoal, já partindo aqui para o final, é só para deixar com vocês um gostinho do que vocês podem encontrar nesse livro aqui. Eu vou citar rapidamente aqui é, o que o que nós podemos esperar desse livro, com esses artigos. Nós temos a M. N. Wharton, essas são teosofistas também, norte-americanas, que ela vai falar da harmonia e som. Ela diz que o mundo é uma vasta orquestra de vibração pulsante. A harmonia é essencial para a saúde física e espiritual. A Elsie Berker vai falar de felicidade e altruísmo. Ela diz que a pessoa mais feliz do mundo é a verdadeira altruísta. Ela pede para que nós devemos cultivar a despreocupação, parar de nos preocupar. Pare de lamentar seus erros, você vai errar. Adelaide Adin Hunt, ela vai falar da paz interior. Ela diz que a paz é um estado mental. Olha só que interessante. Nós precisamos ser, em vez de ficar preocupados em apenas fazer, 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 fazer. Não. A gente precisa cultivar o silêncio e a paciência. Mas ela bate também na tecla de que tem que haver um treinamento. Todos os soldados de um reino, eles são treinados antes da guerra, nós também precisamos ser treinados. E nós temos também a Mabel Collins, temos um artigo da Mabel Collins, onde ela vai falar da morte como uma experiência
psíquica. Segundo ela, a morte é o maior evento psíquico que conhecemos e é a coroa também, o apogeu desta vida temporária. Bom, então, meus irmãos, chegando aqui, caminhando para o final da nossa live de hoje, eu queria apenas dizer, nesse dia especial, que é muito oportuna estar aqui hoje, tecendo essa homenagem a essas mulheres extraordinárias, e eu espero que elas possam nos auxiliar, nos inspirar nessa incessante e eterna luta pela regeneração humana e da humanidade. Meus queridos, agradeço a participação de todos e o meu fraterno abraço. E se tiver alguma pergunta, algum comentário também, eu ficarei à disposição. Muito obrigada. Márcia, a gente só tem a agradecer, né? A Sociedade Teosófica agradece a sua bela, rica exposição, onde você traz fatos históricos, onde você traz reflexões, né? E nos permite aí uma semana de percepções de tudo aquilo que você trouxe para a gente, de uma riqueza de conteúdo muito grande. Nós, mulheres, agradecemos de coração essa tua exposição tão bela, tão simples e tão direta, defendendo esse lado feminino, né? E a gente continua então com a nossa programação. Amanhã, domingo, começa tudo de novo, né? Nós temos amanhã meditando na Sociedade Teosófica às 18h30, mas antes a gente tem um encontro dos membros livres, né? Com a coordenação do irmão Ricardo Neri, do irmão Alexandre Rosenval e da Jo. E se você se sente afim, se você se sente inspirado pelos temas teosóficos, curtam os vídeos, acione o sininho, né? Ativem o sininho para participar de toda a programação. Entrem no nosso site, veja a programação, participem, contribuem, refletimos juntos e juntos a gente vai trilhar aí, quem sabe, um caminho mais sereno, um caminho mais leve, um caminho mais suave para a gente enfrentar as nossas dificuldades diárias, né? Mais uma vez, a Sociedade Teosófica agradece a participação de todos aqui no Zoom, aqueles que assistiram pelo YouTube, aqueles que vão assistir pelo YouTube futuramente, aqueles que vão rever essa palestra, porque cabe muito rever todo esse conteúdo rico, né? E aí fica o convite para a semana de participar dos vários temas que a gente tem durante a semana. Me parece que o Ismael quer fazer uma pergunta, pode abrir seu microfone, Ismael. Pode abrir o microfone. Nós não estamos te ouvindo, não Vidos, está mas saindo som. Ele deve ter Só um esquecido de momentinho que pôr. ele vai vir aqui no meu computador. É a Milana, esposa dele. Fala, Legal. amor. Ah, Fala aí. Deixa eu abrir aqui para você. Senta aqui. Tá aberto? Abriu a câmera. Oi, Márcia. oi. Na verdade, Márcia, não tenho nenhuma pergunta a fazer. Eu quero apenas parabenizar você pela palestra. Achei extraordinária. Achei que foi assim, uma verdadeira aula de história e de espiritualidade. Eu penso realmente que todas essas diferenças que existem, acho que com o tempo vai ser amenizado com a evolução espiritual, tanto do homem como da mulher. Tudo isso, todo esse mal que existe, na minha opinião, é causado pela baixa evolução do ser humano. Entendeu? A partir do momento que o homem se evolui, acho que não precisa de leis para ficar dando poderes ou dando os direitos para quem realmente tem o direito, entendeu? Não precisa de tanta lei, de tanta ordem, de tanta assim reivindicação. As coisas vão se acontecer naturalmente. É a minha opinião. Eu acho que todo mal que existe é por uma questão de falta de espiritualidade realmente do ser humano.
É isso. Obrigado, mãe. Realmente. Obrigado pela palestra, mas foi realmente Obrigada pelo muito. comentário. Obrigado. Acho que o Ricardo Neri também pediu. Isso aí. Pode abrir seu microfone, Ricardo. Você tem que. Não estamos te ouvindo, Ricardo. Oi, Márcia. Oi, Oi. Agora boa noite sim. a todos. Márcia, primeiramente, te parabenizar pela apresentação e pela seleção do tema, né? Bastante oportuno. Devido ao adiantar da hora aí, eu vou ser bem rápido no comentário. É, muitas seitas, contribuindo aqui, né? Muitas seitas da época do cristianismo primitivo apresentavam elementos femininos na Trindade, ok? E para quem quiser mais detalhes sobre isso, eu recomendo a leitura do volume 3 de Isis Sem Véu. Blavatsky comenta muito isso em detalhes no volume dessa obra. E aqui agora eu não vou trazer uma referência da Blavatsky, vou trazer uma referência de pesquisas de história antiga e arqueologia. No judaísmo primitivo, Yahvé, né, que depois recebeu o nome de Jeová, né, aquela divindade antiga, originalmente ele tinha uma esposa. Sim. E isso raramente é comentado. Ele é colocado toda vez, em 95% dos textos que você vai ler sobre Yahvé, talvez até mais do que isso, é ele colocado no topo e sozinho, isolado, como se ele fosse o Deus único e abaixo dele todos os outros. Não, ele tinha uma esposa com características semelhantes e complementares, como você mesmo apresentou na sua exposição. E depois, com o tempo, o que aconteceu? Isso aqui é pesquisa acadêmica. Quando começou a ocorrer nas sociedades antigas a ascensão do patriarcado, ou seja, do predomínio da força masculina na presença, nos conselhos que administravam os antigos povos, nos antigos reinos, antes de surgirem as primeiras grandes civilizações. Então, aqui a gente está falando de 5.000 antes de Cristo, 6.000, 7.000. O que acontece? Com a ascensão do patriarcado, a esposa de Yahvé, que agora eu não estou lembrando o nome porque é um nome bem complicado, ela passou a ser descrita de maneira depreciativa. Depois, no segundo momento, ela passou a ser uma divindade secundária. E depois, finalmente, o conceito, toda vez que se falava a respeito do nome dela, era um nome genérico, era como se fosse a representação de um conjunto de potências ou de forças de características femininas secundárias no processo da criação. Ou seja, foi legitimamente um processo de desconstrução da identidade, ok? Sim. Até chegar até que finalmente ela simplesmente desapareceu, digamos assim, do panteão de divindades judaicas ali do medievo e do judaísmo antigo é, mais próximo digamos assim, dos últimos séculos antes de Cristo, né? Era esse comentário aqui que eu queria fazer. Sim, muito obrigada, Ricardo. Eu vou pesquisar no livro Isa Sem Véu, com certeza, para aprofundar esse assunto. Márcia, e aqui também no chat do Zoom, algumas pessoas agradecendo, a Elcelsa grata pela palestra, a Sônia, muito obrigada, de fato a palestra é um incentivo para todas as mulheres, ou seja, todas nós adoramos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, que está Ele aqui está aí. para participar. Ele está ali, ó, com a mãozinha levantada. Pode abrir seu Que microfone, honra. presidente Otávio, que honra, não? Parabéns, Márcia. Na verdade, é sempre uma alegria poder estar compartilhando e aprendendo com cada uma e cada um de vocês. Nem sempre é possível estar aqui em tempo real, mas como a Cidinha disse, a gente tem a oportunidade de ver ou rever posteriormente essas apresentações. E essa, em especial, é realmente muito importante e elevadora, inspiradora e que nos traz questões de reflexão importante. O Ricardo Neri a gente conseguiu ouvir, mas não deu para ver. Nosso querido Ismael, a princípio a gente viu, mas não ouviu. Eu estou aqui ousando pedir a palavra e compartilhando não apenas os parabéns e os cumprimentos,
mas percepções quanto a esse tema tão sensível e importante. Quando a gente fala de teosofia, de sabedoria divina, de espiritualidade, a gente não pode ficar descontextualizado da nossa experiência existencial, do contexto em que estamos. A gente fala de uma teosofia como sabedoria temporal, mas isso, se não é aplicado e entendido na nossa vida sensível, talvez fique muito sem sentido e apenas teórico. Para ela ser transformadora, ela tem que dialogar com o nosso tempo, com a nossa história, e pensar o feminino e socialmente como nós experimentamos, vivenciamos, vislumbramos isso, é sem dúvida um tema super importante. Socialmente, talvez a gente tenha chegado, como grupo humano, num momento em que muito se diz que mesmo a questão do feminino, do movimento feminista, precisa ser visto em experiências específicas dos grupos. E a gente chegou numa questão, num momento em que se diz que talvez a gente sequer tenha direito de fala. Por isso é curioso que, se eu estou aqui num corpo masculino e com uma experiência existencial dentro dessa realidade social aí da sociedade, da experiência familiar, coletiva, escolar que a gente foi construindo ao longo do tempo, talvez a gente bote uma interrogação aí. Como falar sobre isso? São as mulheres que falam. E aí a gente vê, mas são mulheres negras que falam sobre a questão da mulher e da experiência negra. São mulheres assim, assado, dentro de cada espaço de fala. Eu sinto isso como uma verdade, mas uma verdade a ser ponderada. É verdade, sim, porque a gente nunca vai conseguir falar do outro a partir da nossa percepção apenas externa. É aquele que vive que sabe como é a experiência da vida diante das circunstâncias na qual está inserido. Por outro lado, e eu acho que isso é importante, a gente aprende mais sobre a gente quando a gente convive. E quando a gente está aberto na convivência para escutar o outro, desarmado de verdades ou de conceitos, talvez a gente possa ir além e aprender mais. E nesse sentido, na tua exposição, eu me lembrei muito de um ícone de toda essa construção social, política, ideológica e de experiência empírica do feminino no mundo, que é Simone de Beauvoir e o segundo sexo. Ela tem uma frase lapidar que marca muito de toda essa construção. Ela diz: não se nasce mulher, torna-se. Eu acho que aí tem um ponto super importante. A gente normalmente vê isso num torna-se dentro da ambiência cultural, mas eu acho que tem uma dimensão muito maior. O que significa o nascer? E onde está esse espaço em que não tem o conceito e a alocação cultural, mas que talvez indique um ponto onde somos um? Somos essencialmente humanos, e não necessariamente protagonistas de determinados papéis sociais, familiares, sejam lá o que for. Tem uma outra mulher, filósofa, que muito me inspira, que é Hannah Arendt. Ela diz que cada vez que vem ao mundo uma criança, ela traz consigo o potencial da liberdade. Mas ao longo do tempo, ela sendo aculturada, começa a produzir papéis. Então, na verdade, nós temos os papéis esperados na sociedade, mas nós somos essencialmente humanos. Essa conjugação de yin e yang, positivo, negativo, espiritual e imaterial. E acho que a gente aprende isso respeitando, mas é mais do que respeito. Congratulando, mas é mais do que congratular. É amando. E é no amor que percebe o Deus que está em todos os seres, independente da fisiologia corporal, porque talvez a nossa experiência de alma passe pelo masculino e pelo feminino. É amando, aprendendo, a partir do outro, a reconhecer a si. Parabéns a todas as mulheres, é você que hoje as representa tão belamente. Obrigada. Não, depois que o Otávio fala, gente, vamos encerrar a palestra, tá? Não tem mais nada a acrescentar, só agradecer a presença de todos, de estar aqui com vocês, e foi um 8 de março inesquecível para mim. E um fraterno abraço a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui me ouvindo. Muito obrigada pela essa homenagem também que eu recebi de vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada, Nós é que Márcia, agradecemos, então. Márcia. Oi? Obrigada a todos.